Um coordenador da área de proteção e segurança da ONG Artigo 19, responsável por um monitoramento de violações contra jornalistas, Tiago Fírbida. Bom dia, Tiago. Bom dia. Tiago, na terça-feira, Artigo 19 divulgou esse monitoramento de violações contra jornalistas, né, justamente no Dia Internacional da Democracia, e ao menos 449 violações contra profissionais de imprensa e comunicadores foram cometidas pelo presidente da República, seus ministros, familiares que exercem mandatos e políticos relacionados entre janeiro de 2019 e setembro de 2020. Quais os principais pontos que você destaca desse monitoramento, Tiago? Bom, o que a gente conseguiu constatar com esse monitoramento, na verdade, é uma explosão da agressividade do Estado brasileiro, particularmente do governo federal, contra jornalistas e comunicadores. Né? A gente não tem precedente na história recente do país, em qualquer governo, mais à esquerda, mais à direita, de autoridades públicas do mais alto escalão do governo federal tendo uma quantidade, uma dimensão de ataques tão pesada e tão intensa quanto essa, né? O que a gente percebe é que, na verdade, existe uma sistematicidade nesses ataques. Em outros governos, o que a gente via, quando acontecia alguma declaração mais agressiva aqui ou ali, era algo mais pontual, relativo a alguma tensão sobre alguma matéria aqui ou ali que surgia. Agora não, o que a gente vê é uma organização sistemática desses ataques, né, que envolve, inclusive, uma estrutura de recursos, né, digamos, especialidade em uso de redes sociais, uma manipulação do discurso de maneira a criar um ambiente hostil ao exercício do jornalismo, né? Então, realmente, 449 casos de declarações estigmatizantes, deslegitimantes, intimidatórias, é algo que levanta o alerta vermelho para a gente em relação a para onde está indo a liberdade de expressão no país e a possibilidade de construção institucional da censura. Sempre destaca, né, que não é, o problema não é exatamente questionar uma matéria ou determinado veículo por conta de uma informação, de uma notícia que foi veiculada. Isso pode ser feito dentro dos parâmetros da civilidade, mas isso não é exatamente isso que acontece, né, Tiago? Inclusive nós vemos aí um tipo de comportamento que acaba incentivando uma espécie de movimento de turba, né? A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro e também seus aliados têm aí uma tropa virtual bastante numerosa e às vezes quando determinado jornalista ou comunicador é citado, acaba sendo alvo justamente desse movimento aí meio que de manada nas redes sociais, né? Exatamente. O que a gente vê não é uma mera crítica à imprensa, o que é legítima, né? A imprensa também pode ser alvo de críticas, como qualquer outro ator social. O que a gente vê, na verdade, primeiro, boa parte dessas declarações, elas têm um claro objetivo de intimidar. Porque elas são muito agressivas, elas usam palavras de baixo calão, elas muitas vezes expõem, por exemplo, dados pessoais de jornalistas, que a partir do momento que são expostos e são xingados ou atacados, a gente, como você falou, vê um crescimento de uma hostilidade muito intensa, particularmente nas mídias sociais, que vai gerar, às vezes, milhares de ataques por dia contra aqueles comunicadores. Então, o que a gente vê digamos, uma articulação entre essas autoridades do governo federal, que, ao fazer um ataque, dão a senha para que outras pessoas da sua base social, enfim, ou até mesmo pessoas que manipulam robôs na internet e tudo mais, passem a fazer ataques massivos contra esses jornalistas. Isso gera um efeito, inclusive, de censura de um lado, né? Porque isso faz com que essas pessoas se sintam ameaçadas e de autocensura, né? Porque a partir do momento que elas se sentem ameaçadas, muitas delas, se não tiver uma estrutura de um veículo por trás, não tiver um apoio, são comunicadores independentes, blogueiros, podem muitas vezes se sentir de fato com receio de continuar fazendo o seu trabalho. Então, isso tem um efeito muito nocivo para a liberdade de expressão no país.
E às vezes também, né, dá para acompanhar isso aqui no monitoramento, os ataques não são feitos só ao profissional ali que está exercendo o seu trabalho, não é um ataque só à liberdade de expressão, porque tem também viés discriminatório em relação a gênero, por exemplo, em relação à própria orientação sexual. A gente já viu esse tipo de ataque sendo feito, que é aquele ataque, né, Tiago, que ele abrange todo um segmento da sociedade, ele vai além ainda da própria questão da liberdade de expressão, ou seja, é muito pior, não? Não, com certeza. Entre os tipos de ataque mais comuns que nós monitoramos, os dois mais comuns, os três mais comuns, aliás, são discursos estigmatizantes sobre a mídia, né? A gente viu 189 casos desse tipo de ataque. O que é esse discurso estigmatizante? Por exemplo, mobilizar acusações falsas contra jornalistas para colocar uma pecha sobre eles de que estão com uma agenda oculta para tentar derrubar o governo ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, acusação de produção de notícia falsa sem apresentar prova, sem apresentar qualquer evidência. Então, isso é um conjunto de violações muito importante. Depois a gente tem a deslegitimação do trabalho da imprensa, que é questionar a própria natureza do trabalho. Ou seja, por que o jornalista está cobrindo aquilo, né? E aí a gente vê que essa violação, que a gente viu 180 casos, serve como uma cortina de fumaça, né? Ela geralmente acontece quando o jornalista está cobrindo algum caso ou fazendo alguma matéria que de alguma maneira embaraça ou envergonha o governo. E aí o ataque ele serve para intimidar, mas serve também para desviar a atenção, porque a partir do momento que se cobre, se dá atenção para o próprio ataque, né, o motivo por trás do ataque fica em segundo plano. Então serve também como uma forma de desestabilização do discurso público e manipulação. A gente tem aí como terceiro ponto, em 104 casos, a exposição de jornalistas e comunicadores. Isso é seríssimo, porque digamos, o presidente da República, muitas vezes, nomeando jornalistas, muitas vezes linkando no seu Twitter a conta de um jornalista específico, o que gera ataques massivos. Né? E, entre outros casos, a gente tem intimidação institucional, a gente tem mobilização de conteúdos discriminatórios, que é justamente utilizar de maneira pejorativa de atributos de gênero, raça e orientação sexual, principalmente, para deslegitimar o trabalho daquele jornalista. Então, é uma estrutura bastante complexa, né? De vários tipos de ataques diferentes, organizados, sistemáticos, que tem gerado um volume de hostilidade contra o trabalho da imprensa que é sem precedentes. Agora, Tiago, não só o trabalho da imprensa, né, como da comunicação de uma forma geral também, e com um elemento aí que torna a situação ainda mais grave, que é a utilização de órgãos oficiais do governo. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, atacando um humorista, né, Marcelo Adnet, por conta de um quadro que ele fez ali referente ao secretário de Cultura. Então, a coisa não fica só no âmbito ali de um discurso da personalidade, mas ela vai além, né? A própria estrutura do Estado acaba sendo utilizada para fazer esse trabalho aí praticamente de coerção, não só da imprensa, mas da comunicação de uma forma geral. Sem dúvida, nós vimos em vários casos contas de órgãos públicos, particularmente da Secretaria de Comunicação Social do governo, fazendo ataques diretos, né? Então aí, inclusive, isso envolve a mobilização de recursos públicos, né, para atacar a imprensa. E isso é censura pura e simples, né? E isso, inclusive, pode configurar alguma irregularidade, eventualmente algum crime que deve ser devidamente investigado para ver o que existe aí em termos de crime e, eventualmente, para que se busque uma responsabilização, porque isso é muito grave. Agora, Tiago, você acha que as instituições estão atentas a essa questão, aos ataques que a imprensa e que a própria liberdade de expressão tem sofrido de forma recorrente, como você falou, sistemático aqui no Brasil? Eu acho que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil e a mídia, elas estão bastante atentas, estão bastante preocupadas, estão cobrindo isso, estão atentas a isso.
Agora, os órgãos públicos, aí já não me parece que estão tão atentos quanto deveriam, né? A gente precisa entender qual é a posição, por exemplo, do Ministério Público sobre isso, né? A gente tem, por exemplo, no Conselho Nacional do Ministério Público, uma resolução que está há 2 anos parada lá sem ser aprovada, esperando para ser aprovada, que ela orienta promotores do Brasil inteiro em procedimentos específicos para fazer com que a investigação de crimes contra jornalistas e comunicadores seja mais efetiva e mais célere. E essa resolução não é aprovada e está lá parada há mais de 2 anos. A gente tem no âmbito do governo federal o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e Comunicadores Sociais, que em tese ele deveria atender inclusive a jornalistas ameaçados em sob situação de risco, né? Mas o que a gente viu é que desde que esse programa incluiu os comunicadores sociais entre o seu público de atendidos, há mais de 1 ano e meio, em 2018, nenhum jornalista foi incluso no programa, né? A gente tinha, na época, na verdade, 2, um deles saiu, então, assim, é praticamente nada. Então, o programa também é muito inefetivo. Então, o que falta é o Brasil cumprir suas obrigações, as obrigações que o Estado brasileiro adotou ou se comprometeu perante organismos internacionais, que envolvem, por exemplo, o discurso apropriado de autoridades públicas sobre comunicadores. Existem regulamentações sobre isso. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, no ano passado, soltou uma norma sobre como autoridades públicas no Brasil devem tratar jornalistas e comunicadores no exercício da sua função, que é, digamos, basicamente o oposto do que as autoridades públicas do governo federal têm feito. Então, existe um conjunto de orientações e normas, tanto nas obrigações internacionais do Brasil quanto internamente, que deveriam ser seguidas. E elas também são flagrantemente violadas e, de fato, falta o engajamento de autoridades competentes para lidar com isso. Infelizmente. Tiago, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o coordenador da área de proteção e segurança da Artigo 19, Tiago Fírbida. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.